Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. No dia 3 de outubro, estaremos decidindo o futuro do Brasil. Teremos a oportunidade de escolher o próximo presidente da República, os governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Mas quais são as responsabilidades de cada cargo político? Qual a melhor maneira de escolher nossos candidatos? Isto e muito mais você vai conferir agora com o cientista político da Unicamp, Valeriano Costa. Tô louco pra saber. Professor Valeriano, eu gostaria que o senhor falasse qual a importância da conquista do voto no nosso país. Nós temos uma história de longas ditaduras, né, desde os anos 30, então a gente tem que valorizar muito essa história recente de 20 anos, 20 e poucos anos de democracia. Então, ela realmente é o marco fundamental de tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Do grande crescimento, da melhoria da vida das pessoas em geral, tudo isso tem um pouco a ver com a democracia. Então, a gente tem que dar um valor enorme ao voto. E o voto, a gente olha no dia a dia, assim, parece que o voto não serve muito. Mas se a gente olhar no longo prazo, a gente vai ver a enorme diferença que fez, né? A gente tem uma democracia realmente consolidada hoje em dia. Como o senhor vê a atuação da mulher na política nacional? Bom, a mulher ela tem uma atuação já bastante antiga no Brasil. O Brasil foi um dos países que teve o voto feminino mais cedo, na década de 30. Então nós temos já uma longa experiência. Mas como o voto não era tão importante assim no período anterior, hoje em dia realmente a mulher tem uma posição cada vez mais de destaque na eleição e na votação, como eleitor e como político. Então ela é uma figura hoje em dia que está começando a dividir o poder com os homens. E a participação do jovem? Ainda é pequena? Olha, a participação do jovem é crescente. Quer dizer, o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de eleitores em relação à população. Dentro dessa proporção muito alta, quase 70%, o jovem tem uma participação muito importante, porque o Brasil é um país jovem. Então, se a gente chamar de jovem aí, o eleitor entre 16, que é o mais jovem, até uns 25 anos, é próximo da metade da população é jovem. Então, a gente tem realmente uma população jovem que é crescentemente interessada na política. O voto é muito importante, porque muda o nosso país, né? Exatamente. E mudou, quem já. pode votar? Bom, todo mundo que tiver condição de ser eleitor a partir dos 16 anos, como um voto opção, ou seja, não é obrigatório. Entre os 16 e os 17 não é obrigatório o voto, portanto você tem que se inscrever como eleitor, e você pode se inscrever ou não. Essa é a faixa do jovem que é opcional. A partir dos 18 é obrigatório o voto até os 70. A tendência é que esse jovem de 16 a 17 aumente a sua participação quando tem eleições mais assim, atrativas, mais mobilizadoras. Por exemplo, uma eleição para presidente é uma eleição que mobiliza muito o jovem. Então agora teremos um crescimento, por exemplo, da participação dos jovens na política. Isso vai e volta dependendo um pouco do clima, do momento, né? O jovem participa tanto votando quanto participando mesmo das questões políticas. Então, por exemplo, dar um exemplo de uma coisa muito importante que aconteceu no nosso país, que foi a famosa mobilização dos jovens na época do impeachment do Collor. Né? Os cara pintados. Então, né? Esses estudantes secundários e jovens universitários saíram às ruas, foram às ruas e tiveram um papel fundamental. Eles mobilizaram todo o resto do eleitorado que estava muito desconfiado de que não ia conseguir tirar o Collor do poder. Parecia uma coisa impossível. Eles que começaram essa agitação e tiveram um papel fundamental. Por quê? Se a gente ficasse no impasse, o Collor poderia levar a um golpe de Estado alguns anos depois. Então, essa definição clara de tem que sair o Collor, foi iniciada pelo jovem. Então, o papel deles é muito importante nos momentos críticos. Se eles ficarem à margem da política, aquela energia toda do jovem, às vezes, resolve um impasse político como esse. Professor Valeriano, muitas pessoas têm muita dúvida sobre o cargos e papel dos políticos. O senhor poderia explicar para a gente? Bom, a nossa eleição, a próxima eleição 2010, agora em outubro, é uma eleição basicamente para cargos majoritários, ou seja, governador, né, presidente e não para prefeito. Né? Então, os cargos majoritários que vão ser nem para vereadores, agora, né? Nem para vereadores. Então, é uma eleição de tipo estadual e nacional. Então, a mais importante de todas é para o presidente, né? E depois para os governadores. A outra eleição que corre paralelamente é a eleição para as assembleias estaduais e para o Congresso. Né? No nível estadual, a eleição, então, é para governador e para a Assembleia Estadual.
cada estado tem uma assembleia com um número variável de deputados. Esses deputados estaduais são responsáveis pela aprovação da legislação que diz respeito à gestão do próprio estado, de cada estado. Cada estado brasileiro tem autonomia para governar a si mesmo. Então, os deputados são muito importantes para compor, junto com o governador do estado, a representação e o poder executivo que vai governar o estado. Então, o eleitor precisa escolher um deputado estadual que represente a sua região ou o seu interesse social, dependendo do maior ou menor interesse do eleitor. A eleição nacional, ela é mais complicada, porque ela vai eleger um presidente, que é a grande eleição desse ano, e vai eleger também um senador, 2 senadores, aliás, nessa atual eleição. São 2 senadores para todos os estados. Cada estado vai eleger 2 senadores. São 3 senadores lá no Senado Federal, mas só elege 2 agora e na próxima eleição vai eleger mais um. Então, reveza. É uma renovação grande. É uma renovação mais importante. 2/3 do Senado vão ser renovados. Então, cada estado vai eleger 2 senadores que vão ser responsáveis por representar o seu estado diante do Congresso Nacional. Qual a função do deputado federal? Então, o deputado federal é o representante do povo dentro do poder nacional. É um cargo muito importante porque ele é o representante do eleitor. Enquanto que o Senado é o representante do Estado, o eleitor escolhe um senador para representar o seu Estado como um todo, o deputado federal é escolhido pelo eleitor para representar o seu interesse enquanto eleitor no Brasil todo. O deputado federal, ele representa os interesses de uma comunidade, de um grupo de interesses do Estado dele, mas também representa o Brasil todo. O senhor pode dar um exemplo, que nas áreas tão preocupantes do Brasil, que é na área da saúde e da educação, o que o deputado federal pode fazer? Por exemplo, os deputados federais, eles têm um papel muito importante de aprovar legislações que vão definir como é que funciona o sistema de saúde, por exemplo. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, foi criado pelo Congresso, principalmente pela Câmara dos Deputados. Então, foram os deputados, uma bancada da saúde, por exemplo, lá no Congresso, é muito importante. Nós sabemos, por exemplo, que tem pessoas que quase 6 meses, para fazer um exame, no hospital. O que o deputado pode fazer por essa pessoa, pela população? Então, aí a gente tem que combinar, por exemplo, o papel do deputado estadual com o papel do deputado federal. Como a saúde não é só nacional, na verdade ela é prioritariamente uma saúde gerida pelo Estado e pelo município, então nós temos que combinar a participação desses poderes. O que o deputado federal pode fazer? Aprovar, primeiro, legislações nacionais para melhorar a gestão, e aprovar maiores aportes de recursos para o SUS. Como o SUS nacional transfere dinheiro para os SUS regionais, então é muito importante o deputado federal estar próximo, digamos, do assunto, se entender melhor com o assunto, principalmente na Comissão de Saúde do Congresso, para poder pressionar o Executivo para aumentar o aporte. Teve uma lei recente, que é a PEC, é o projeto de emenda constitucional 29, que foi aprovado, a emenda constitucional 29, ela distribui melhor os recursos para a saúde. Ela aumenta a responsabilidade dos estados, por exemplo. Isso foi votado no Congresso. Essa é fundamental. Os estados ainda dão muito pouco recurso para a saúde. Eles vão ser obrigados a aumentar o seu aporte de recursos para a saúde ao longo dos anos. Quando a pessoa tem uma dúvida, uma necessidade, como é que ela poderia se reportar ao deputado ou às comissões? Bom, aí primeiro o eleitor tem que definir qual é o interesse dele, o que ele quer da vida. Quer melhorar a saúde nesse caso. Por exemplo, no caso agora, saúde. Ele tem que conhecer os deputados da sua região primeiro, ou os deputados do seu estado, consultar o site da Câmara, no caso do deputado federal, o site da Câmara dos Deputados, e lá localizar o e-mail do deputado, da assessoria do deputado, e entrar em contato com a assessoria dele. Ela vai orientar certamente um deputado envolvido com a questão da saúde, tem muitas informações e tem muito interesse que o eleitor se interesse pelo tema dele. Ele se sente reconhecido quando alguém se manifesta favoravelmente ou cobra dele alguma coisa em relação a isso. Então é muito importante saber quem está envolvido. Não é todo deputado que está envolvido. Isso. Então é preciso saber que aquele que é um bom deputado, que está envolvido com a saúde há muito tempo, que conhece bem, que tem posições que o eleitor acha boas. Então ele vai procurar esse deputado e vai, inclusive, se colocar à disposição para ajudá-lo. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Falando ainda de política. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.